E no versículo 32 de Hebreus 11, ele diz o seguinte: E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pelas fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E a história de Davi que nós vamos contar hoje diz exatamente isso, sobre uma batalha de muitas que Davi enfrentou e venceu, mas uma batalha ele precisou exatamente, como todas, do quê? Da fé e de acreditar em Deus, de confiar em Deus. Todas as batalhas da nossa vida também é assim. Quando você vai passar por uma situação difícil, se você não estiver confiando em Deus, se você não estiver com fé em Deus, acreditando que Ele é que vai te ajudar, que é Ele que te fortalece, que é Ele que te ajuda, você não consegue chegar a lugar nenhum. Nós não conseguimos chegar. Por mais que você tente batalhar, você não vai conseguir vencer. Porque só vencemos quando nós estamos com quem? Com Deus ao nosso lado. Se você está com Deus ao seu lado, não importa se a batalha é difícil, não importa nada disso. O que importa é se Ele está ao seu lado. Lembre-se sempre isso na sua vida. Não existe batalha difícil. Não existe. O que existe é se Deus está do seu lado ou não. Porque se Deus estiver do seu lado, pode estar difícil, mas Ele soluciona todos os problemas. Por mais que demore, por mais que às vezes demore mais do que você pensa, do que você imagina, mas se Deus está ao seu lado, olha, não se preocupe. As coisas vão se resolver. Mas você tem que confiar. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar que Deus está com você e Ele está no seu lado. Ele jamais perdeu uma batalha e jamais perderá. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos falar sobre Davi, uma pequena parte da grande história de Davi. Nessa época ele não era nem rei ainda. Já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. 1 Samuel, capítulo 30. Abra aí na sua Bíblia. Aqui Davi já tinha matado o seu gigante, já tinha passado situações. Saul já estava perseguindo Davi. Davi aqui já tinha se juntado junto com o rei dos filisteus para se esconder de Saul. Ele se junta ao inimigo e esse rei dos filisteus deixa ele e os seus homens ficarem numa cidade chamada Ziglac. Então ele começa a batalhar junto com o rei dos filisteus. Só que chega um momento que esse rei dos filisteus vai batalhar contra Saul, o povo de Israel. E Davi, e ele com medo de Davi, porque Davi poderia trocar de time naquela situação, que era bem provável de acontecer, que jamais ele deixar o povo sofrer. Mas naquele momento o rei manda ele de volta, e quando ele volta à sua cidade, Ziglac, acontece uma situação que nós vamos ler agora. Diz o seguinte, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglac, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziglac, e tinham ferido a Ziglac, e a tinham posto a fogo. Então, além de ferir, ainda pôs fogo na cidade. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram as suas vozes e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Zerrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em quem? Em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E aí vem aquele versículo, eu sempre falo com vocês, aquela palavra, todavia, entretanto, porém, o que aconteceu? Davi fez o quê?
se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha que coisa, então, Davi, fugindo de Saul, se junta ao rei dos filisteus. Os reis dos filisteus dão uma cidade para ele. E ele começa ali a batalhar junto com o rei dos filisteus, buscando seus próprios interesses ali nas situações que vinham acontecendo. Chegou um certo dia, Davi voltando para sua cidade com seus homens, a sua cidade foi saqueada. Levaram tudo. Os amalequitas passaram por lá e levaram tudo que tinha, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e ainda colocaram fogo na cidade. Olha como é que deixou ali a situação para Davi. E não somente Davi, mas Davi quem mais? E seus homens. Os homens falavam de quê já? Os homens estavam angustiados, tristes, abatidos. Já não conseguiam mais fazer o quê? Nem chorar, porque tão aflito que estava, a situação estava tão difícil, já tinha chorado tanto que não tinha nem mais força para chorar, não tinha mais nem situação nenhuma para fazer, porque a aflição tomava conta. E o povo já falava de apedrejar Davi. Era para ele que eles lutavam, era para o Davi. Mas ao ponto que a amargura chegou, do sofrimento, da situação difícil de chegar, que eles falaram assim, olha, não vamos apedrejar Davi, porque é causa de Davi. Foi por culpa de Davi que tudo isso aconteceu. Mas Davi, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do choro, da tristeza, aqui no último versículo que nós lemos, ele fala o seguinte, todavia, Davi se esforçou no Senhor, que seu Deus. Isso nos mostra muito sobre o que era Davi, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sofrimento, o que Davi fazia? Buscava quem? A Deus. Mesmo diante de uma situação trágica, levaram seus filhos, suas filhas, suas mulheres, levaram tudo, colocaram fogo em tudo, nas suas casas, onde eles moravam, tudo perdido. Mas Davi sabia que só tinha uma solução, era buscar a Deus. Deus, e agora, o que eu faço? Porque é nessa situação que nós temos cada vez mais de buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, em todas as situações, mas chega no momento da angústia, talvez não vai ter ninguém do seu lado, não vai ter uma pessoa do seu lado. Aqueles homens que lutaram por Davi, aqueles homens que morriam por Davi, se colocavam à disposição no fio da espada, naquele momento de angústia, sofrimento, eles falaram que vou apedrejar Davi, é culpa dele. Então Davi, que já estava fugido, já tinha fugido da situação do seu povo, o povo de Israel, o seu rei de Israel queria matar ele, e ele vai e se junta ao seu inimigo filisteu, o rei dos filisteus, com seus homens, e chega o ponto dos seus homens agora querem matar Davi. Olha como ficou a vida de Davi, ficou boa, não ficou? Ficou mil maravilhas. Então chega uma situação talvez da sua vida que você olha para um lado, olha para o outro, e não vê mais escapatória. Parece que ninguém está do seu lado, ninguém vai ficar com você, ninguém está comprando a sua batalha, a sua guerra, a sua situação, o seu problema. Parece que você está sozinho. Mas só parece. Porque existe um Deus que está com você. Existe um Deus, se você o buscar, Ele vai estar com você. Porque no momento difícil, no momento oportuno, que a situação parece que não vai para frente nem para trás, parece que a situação está travada, as coisas só estão piorando. Porque Davi poderia justificar muita coisa. Davi era ungido rei de Israel desde a sua mocidade. É aquele homem, aquele menino que Samuel saiu, falou, vou ungir ele, porque Deus já não vai mais com, vamos falar no nosso popular aqui, já não vai mais muito com a cara de Saul. Então já vamos arranjar outro. Deus mandou ver outro. E Deus estava olhando o quê? O coração. E ele acha um. E esse um é ungido rei. Mas esse um começa todo o seu ministério ali, começa já matando um gigante. Já começa a situação boa, né? Vencendo desafios, vencendo problemas. E parece que a situação, em vez de parece estar melhorando, e situações vêm contra Davi. Mas é somente quando você acredita em Deus, você tem fé em Deus, que a fé é o combustível que você precisa nos momentos de crise na sua vida. Nos momentos que talvez você olhe para um lado, olhe para o outro, e nada mais faça sentido para você. Você vê as situações
e nada parece que vai dar certo. Parece que tudo que você tenta, todas as coisas que você faz, e as coisas não vão para frente, as coisas não se alinham. E você começa a desistir, você começa a ficar injuriado, no termo popular, né? Injuriado, entristecido, chateado, angustiado. Você não quer fazer mais nada, você não quer mais estudar, porque você já estudou muitas vezes para aquela prova, você não conseguiu passar, e você ficou injuriado. Você desistiu, você ficou entristecido, falou, isso não é para mim, isso não vou fazer mais isso. As coisas da nossa vida são assim. Nós tentamos tantas vezes as coisas, nós queremos as coisas do nosso jeito. Quanto mais nós tentamos fazer a situação, parece que a situação não vai para frente, nós desistimos. Nós paramos. Nesses momentos que você tem que falar, Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso de uma luz aqui agora. Porque até aqueles mesmos homens que estavam comigo, lutavam a espada comigo, estavam ali para me defender de tudo que pudesse vir contra mim, agora até esses homens estão contra mim. Até esses homens querem me matar agora, e agora eu estou sozinho. Mas Davi tinha um. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi tinha um Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Você tem um Deus? Você tem um Deus com você? Se Ele é seu Deus, Ele está com você em todos os momentos. Que ele fala, olha, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Não é um Deus qualquer, é o Senhor, é o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. E Ele está com você todos os dias, mas você tem que ter fé e acreditar que Ele está com você todos os momentos. Porque parece que as coisas estão ficando difíceis, o povo está deixando Deus de lado. As coisas estão ficando complicadas, nós deixamos Deus de lado. Nós não nos apegamos a Deus. Nós ficamos falando, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, por que o Senhor está deixando isso? Não, nós temos que buscar Deus, Senhor, o Senhor é o que faz acontecer. Se o Senhor deixou, agora nós vamos fazer algo, nós vamos me levantar de novo. Eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor me levante. Eu quero que você me ponha de pé. Eu preciso da tua força, eu preciso do teu fortalecimento. Ele é teu socorro no momento de quê? De angústia. Você tem que buscar a Ele. Nós temos que colocar diante dele e falar, Senhor, é somente o Senhor, é somente Tu. Eu necessito dessa Tua força. Porque senão nós vamos continuar sempre fazendo as mesmas situações, nós não vamos conseguir vencer os problemas que vêm até nós. Você vê que fala aqui que Davi se esforçou no Senhor. Tudo foi perdido ali. Davi perdeu sua família, sua cidade, sua estabilidade, também perdeu o seu emocional. Tudo foi por água abaixo. Tudo parecia que estava muito bem. Davi estava bem, lutando, apesar de lutar contra o seu maior rival ali, que era os filisteus, mas ele estava tudo bem para ele. Até que chegou certo ponto, que tudo desmoronou. Ele volta de uma batalha e encontra tudo perdido em ruínas. É assim que talvez você se encontre. Tudo está perdido, está tudo perdido, e cada vez mais parece que são ruínas na sua vida. Cada vez mais parece que as coisas estão piorando na sua vida. Cada vez mais parece que a sua família está cada vez mais em ruínas. Parece que as coisas não acontecem. Você luta pela sua família, você ora e parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que está piorando. Parece que as situações estão cada vez mais deixando você para baixo. Que é isso que o inimigo quer, te desanimar. Lembra que Jesus falou, o ladrão veio para fazer o quê? Roubar, matar e o quê? Destruir. Ele quer destruir o seu emocional. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir você. Se você deixar que Satanás e seus demônios cada vez mais se fortaleça na sua vida, cada vez mais ganhe espaço dentro de você, você pode ter certeza que as coisas vão cada vez mais ficar em ruínas. Cada vez mais as coisas vão descer, vão ficar cada vez mais para baixo. Cada vez mais você vai ficar mais triste, mais abatido. Se você não se apegar em Deus, se você não buscar em Deus, se fortalecer em Deus, cada vez mais as situações vão ficar em ruínas. Vai ficar cada vez mais difícil. Você vê, no versículo 7, fala o seguinte: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque.
traze-me, peço-te aqui o efode, e Abitar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo o que? Libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficavam atrás pararam. E seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, porque 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos e secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido nem pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Então demos o ímpeto para a banda do sul do Queriate, para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb pusemos fogo a Ziglac. E disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhes: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, porque todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montando seus cabelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. Eu fiz questão de ler toda a história para você não ficar curioso depois e continuar lendo. Eu quero que você preste atenção, porque você vê que Davi chega para o sacerdote, fala: olha, traga aqui esse éfode, porque era o que eles usavam para falar com Deus naquele tempo. Eles usavam situações porque eles queriam uma resposta de Deus, e ele precisava ali de uma resposta de Deus. E você sabe que quando Jesus morreu na cruz do Calvário por você, fala assim: foi por mim. Foi por você mesmo. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. O véu do templo fez o quê? Se rasgou. Então, tudo aquilo que era só feito somente no templo pelo sacerdote, agora pode ser feito por qualquer um de nós que quiser falar com Deus. Então, quando esse véu se rasga, você tem livre acesso com o seu Pai Celestial para falar com Ele. Então, você não precisa mais do sacerdote, você não precisa mais de nada, você precisa abrir sua boca e falar. Então, Davi chama ali o sacerdote com essa situação e fala: olha, eu preciso de saber de uma coisa. Eles roubaram, saquearam, colocaram fogo, trouxeram problemas para mim e para meus homens. Você vê que eram 600 homens. Você vê que eles conseguem ali, Davi fala com Deus, fala: Senhor, eu vou conseguir, eu posso ir contra eles, o Senhor vai comigo. O que o Senhor fala com ele? Pode ir, que você vai recuperar tudo que lhe foi perdido, tudo que foi saqueado, tudo que te tomaram, vai lá e pegue de volta, recupere tudo. E você vê que sai ali Davi com seus 600 homens, dispostos a pegar tudo de volta, mas 200 ficaram, porque estavam o quê? Cansados. É assim a nossa vida às vezes. Por mais que eles tinham acabado de enfrentar uma batalha, eles poderiam ali estar recuperando ali sua família, mas eles estavam o quê? Cansados. Muitas vezes nós estamos cansados, nós paramos no meio do caminho. Nós não vamos até o final para batalhar, para recuperar tudo aquilo que nos for tomado, porque nós estamos cansados, porque nós não fortalecemos em Deus. Mas aqueles 400 homens, mais Davi, que estavam fortalecidos em Deus, foram lá e resgataram tudo que lhe haviam perdido. Tudo aquilo que tinham tomado dele, eles foram lá e recuperaram.
Então aqueles homens que não tinham, estavam ali chateados, tristes com Davi, estavam ali querendo apredejar, querendo tirar tudo de Davi, até sua vida. Aqueles homens entenderam que Davi falou com o Senhor e eles foram lá e seguiram com a ordem do Senhor. E eles com coragem foram lá e tomaram tudo de volta. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei como é que você tem passado os seus dias, mas eu sei que existe um Deus que faz o impossível. Se você acha que é somente possível, Deus faz o impossível na sua vida. E tudo aquilo que talvez você perdeu, você pode ter certeza que Deus pode dar de volta. Que Deus, com uma palavra, faz você recuperar tudo novamente. Se você se apegar em Deus, se você se fortalecer em Deus, se você tiver fé em Deus, se você se encorajar, se você se levantar e falar assim, não, eu estou pronto agora e eu vou guerrear. Lembra? A fé sem obra é uma fé o quê? Morta. Se você tiver fé, mas se você não quiser se levantar, se você não quiser guerrear, de nada vai adiantar. Se você não colocar seu joelho no chão e falar, Senhor, é pela minha família que eu vou acordar todos os dias e vou orar. Eu vou guerrear por eles, até que eles estejam salvos. E quando você coloca o seu joelho de chão, é que você se levanta diante dos seus inimigos. O diabo não gosta de ver você forte. Satanás não gosta de ver você orando. Satanás não gosta de ver você se ajoelhando diante de Deus, falando, Senhor, me fortalece. Você pode ter certeza que Satanás não gosta, jamais vai gostar de ver você buscando forças em Deus. Porque é isso que te levanta, é isso que te coloca em pé, é isso que te fortalece para situações que vêm contra você. São situações que te abatem, que te afligem. A maior vitória que você pode começar, ela é no secreto. É quando ninguém te vê. Você vê que Davi ali, na situação que ele estava, amargurado, triste, abatido, que ele fala sozinho, ele fala, Senhor, Tu és o meu Deus, eu estou te buscando. Porque não tem outra saída, senão somente o Senhor. Não existe outra situação, somente o Senhor. A situação estava desesperadora, a situação estava ruim. Homens queriam matar ele, só tinha um para ele buscar. Talvez só tenha um para você buscar, mas esse um é o melhor que tem na sua vida. Se você buscar ele de todo o seu coração, você pode ter certeza que ele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Se você pedir força, ele vai te dar força. Mas busca ele, se entregue a ele. E Davi consulta ao Senhor. Quem você tem consultado na sua vida? São as pessoas? Quem você tem consultado na sua vida quando a situação parece difícil, complicado? Você tem consultado quem? É um amigo do trabalho? E tem deixado a palavra de Deus de lado? Você tem consultado quem? Você tem deixado Deus de lado? Você consulta com todo mundo, menos com Deus. Mas também vai chegar um dia na sua vida que não vai ter mais ninguém do seu lado. Não vai ter uma situação do seu lado. É somente quem? Deus que vai estar do seu lado. É somente o Senhor. Talvez se você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai falar assim, e agora? Não dá tempo nem de ligar para o pastor. Não dá tempo de fazer nada. E agora é somente quem? É você e Deus. Por isso você tem que buscar a quem? O Senhor, para Ele te fortalecer. Davi na hora ele falou assim, Senhor, Tu és o meu Deus, a minha força. Vem no Senhor, estou me esforçando em quem? No Senhor. Davi estava colocando toda a sua força no Senhor. A sua dependência no Senhor. Não tinha ninguém para encorajar Davi naquele momento. Não tinha ninguém que falasse assim, Davi, vamos lá. Muito pelo contrário, ele estava querendo acabar com Davi. Os seus próprios homens. É isso que é interessante para você entender. Não eram os seus inimigos, eram os seus próprios homens que lutavam por ele. Não tinha ninguém.
Não tinha ninguém para falar assim, vamos, Davi, vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, esses amalequitas vão pegar tudo de volta. Não tinha ninguém. Mas ele tinha quem? Deus. Se Deus está com você, você tem tudo. Você entendeu? Se Deus está com você, você tem tudo que você precisa. Se a sua esperança está em Deus, você tem tudo que você precisa. Davi tinha perdido tudo, menos a sua confiança em Deus. Lá no Salmo 42, 11, ele fala, porque está batida a minha alma, ele fala, espera em quem? Espera em Deus, pois ainda o quê? Eu louvarei. Eu falo sempre aqui, se você estiver um dia triste, abatido na sua casa, no seu trabalho, se você puder, coloque um louvor e comece a louvar a Deus. Você vai ver que a sua alegria vai voltando e aquilo vai te fortalecendo. Você começa a louvar e você começa a ver as coisas mudando. A alegria no Senhor é a nossa força. Se você estiver alegre, se você estiver louvando, a tristeza vai embora. Por mais que a situação, você fale assim, mas está uma ruína, está difícil. Colocaram fogo em tudo. A minha família está destruída. Mas em quem o salmista estava confiando? No Senhor, no seu Deus. Você tem um Deus? Ele é seu Deus. Ele luta por você. Ele luta as suas batalhas, você tem que confiar nele. Você vai poder enumerar muitas histórias de Davi, de superação, de fé. Mas você vê uma história que ele perdeu tudo. Talvez você esteja como Davi. É sua família. Está em ruína. Seus pais. Talvez desde que você virou crente, as pessoas se afastaram de você. Talvez desde que você virou crente, as situações têm ficado ruins para você. Porque você fala assim, não, mas eles nem gostam de olhar mais na minha cara, eles nem me ligam mais, eles não falam mais comigo porque eles falaram que eu sou crente agora e não faz mais sentido isso. Confia no Senhor, seu Deus. Ore por eles. Busque por eles. Por mais que sejam dias difíceis, dias que você fala assim, não, mas está difícil, está complicado, espera no Senhor e louve ao Senhor com alegria. Quando você louva ao Senhor com alegria, em meio à tristeza, você está falando o quê? Senhor, eu confio em Ti. Quando você louva ao Senhor em mesma situação difícil, está falando o quê? Senhor, a minha fé está no Senhor. Quando você louva ao Senhor, quando nada está dando certo para você, você está falando o quê? Senhor, a minha fé está em Ti. Eu estou te louvando, estou te exaltando, porque o quê? A minha força está no Senhor. E eu confio em Ti. É desse que Deus precisa. É desses que Deus está procurando, Deus está querendo olhar para você hoje. Se você colocar a sua esperança no Senhor, não há nada que Satanás e o demônio possam fazer se você estiver com a sua esperança em Deus e confiando no Senhor. Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Satanás tem tentado destruir muitos lares, muitas famílias. Ele destrói a família, o emocional, o financeiro. Ele quer destruir tudo. Como os amalequitas fizeram. Levaram tudo. Estou sozinho, e agora? E agora é Deus. E agora é o Senhor. Você está com tudo na sua vida ainda. Porque o seu Deus faz todas as coisas por você. Faz o impossível acontecer. Se você buscar a Ele. Se você louvar a Ele. Se você se fortalecer nele. Colocar seus caminhos diante dEle. Você pode ter certeza que Deus é com você. Ele irá te fortalecer. Ele colocará você de pé novamente. Você terá força para lutar novamente. Você vai ter força para novamente colocar diante de Deus os seus problemas, as suas situações. Deus está sempre olhando por cada um de nós. A resposta de Deus foi muito clara. O que ele falou lá? Você lembra? Lá ele pergunta. Vamos lá no versículo de novo. Lá no versículo 7. Ele fala para ele voltar, no versículo 8. Ele pergunta, então constou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançar-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O que Deus está falando? Vai, meu querido, pode ir,
E vai, você pode ter certeza, vai na fé, porque tudo você vai recuperar de volta. Você vai alcançar eles, vai destruir eles, e tudo que você perdeu, você irá pegar de volta. Tudo que você perdeu, você irá pegar de volta. A palavra de Deus é que nos fortalece. Por isso que ele fala lá em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o seu coração, reconhece Ele, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, por onde quer que você andar, você pode ter certeza que quem vai estar com você é Deus. Por mais que estejam pessoas com você, você está andando num caminho, pessoas estão com você do seu lado, e essas pessoas talvez no meio do caminho distanciadas de você, mas não, você pode ter certeza de uma coisa: quem continua do seu lado? Deus. É somente Ele. Você pode andar por um caminho, mas se foi Ele que deu o caminho para você andar, se foi Ele que fez o caminho, falou assim: olha, não se apoie no seu próprio entendimento, mas eu tenho um caminho para você. Se você andar nos meus caminhos, eu vou endireitar tudo na sua vida, eu vou colocar você no caminho certo, eu vou te instruir, eu vou te guiar. Lembra que o salmista fala? Ensinar-te-ei. Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir o caminho que você deve andar. Se você andar pelo caminho que o Senhor colocou sobre você, se você andar pelo caminho que Deus colocou na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai estar te fortalecendo. Os percalços da vida vêm, mas eles vêm e também vão. Eles não ficam. Que maior é o que está com você na sua vida. Situações podem vir complicadas, podem vir e virão. Sinto dizer, a maioria das pessoas às vezes ficam falando assim: mas eu entreguei minha vida a Jesus, agora as coisas têm que ficar muito boas, as coisas têm que ficar lindas. Foi o evangelho errado que falaram para você. Sinto muito te dizer. Mas foi o evangelho errado. Nem sempre as coisas vão ser lindas, maravilhosas. As coisas às vezes vão ser difíceis. Mas maior é o que está com você do que o que está no mundo. É Ele que vai te fortalecer, vai fazer você passar por essa situação. Você vai passar por ela. Você não para nela. Você passa pela situação. Você vence um obstáculo. Você vence um problema. Quando você está confiando em Deus. Se esforça no Senhor, seu Deus. Se você se esforçar, se você acreditar no Senhor, seu Deus, você pode ter certeza que Ele te fortalecerá. Lá no Isaías 30, 21, abre na sua Bíblia, nós vamos encerrar já. Isaías 30, 21, ele diz o seguinte: Isaías 30, 21. Já acharam? Diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai em quê? Andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão para pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado passará em lugares largos de pasto, e os bois, os jumentinhos que lavam a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem
as torres, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebratura do seu povo e curar a chaga de suas feridas. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade. E um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como a noite que celebra em uma festa santa. A alegria de coração, como a daquele que sai tocando pífano, para vir do monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória de sua voz, e fará ver o rebaixamento do seu braço, com indignação e de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e os raios do dilúvio, pedra de Saraiva. E porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo do Senhor haverá trambolins e harpas, e com combates de indignação combaterá contra eles. Aqui o povo estava sofrendo contra a Síria. O povo estava sofrendo cada vez mais, mas Deus deu uma palavra ao profeta. O que ele fala no início? Você lembra? Lá no capítulo 21, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí ele começa a falar tudo o que eu te falei. Coisas grandiosas. Eu vou derrotar os seus inimigos. A Síria não vai poder mais poder sobre você. Aquela estátua de prata e de bronze não vai servir mais para nada. Ele vai cair por terra. E olha, os seus bois vão ter pastagem grande. O seu ribeiro transbordará. Você vai, olha, coisa maravilhosa. Mas começa com o quê? Com a palavra de Deus dizendo, falando, olha, eu tenho um caminho. Eu tenho uma situação. Eu tenho uma palavra para você. Se você andar pelo meu caminho, não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, aí você terá um caminho de bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aí você terá um caminho de bênção sobre a sua vida quando você começar a andar nos meus caminhos, seguindo a minha palavra. Se você começa a seguir no caminho de Deus, na palavra de Deus que Deus tem para você, você pode ter certeza que os seus caminhos serão de bênção, de prosperidade. E eu não falo de prosperidade somente financeira, prosperidade na sua vida, na sua saúde, na sua paz, na sua família. Prosperidade de dias. Se você começar, se você ouvir a voz de Deus falando com você hoje, que existe um caminho que Ele quer que você ande, e se você andar, os seus caminhos serão de paz. Os seus caminhos serão de bênçãos. Os seus caminhos serão caminhos maravilhosos. Mas se você andar segundo o caminho que Deus tem para você. Pergunte para Deus hoje, Senhor, qual é esse caminho que o Senhor quer que eu ande? Senhor, qual é esse caminho que o Senhor quer que eu tenho que andar por ele? Porque Davi foi perguntar, Senhor, roubaram tudo, tiraram tudo de mim, mas se eu for contra eles, o Senhor irá comigo? Davi poderia ficar revoltado naquela situação, chateado, e falar o quê? Eu sou forte. Eu venci várias vezes, várias batalhas, então eu vou sozinho, eu vou lá e vou pegar tudo de volta. Mas o que Davi fazia? Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor vai comigo na batalha, se eu for até lá, eu vou conseguir tudo de volta. Davi perguntava a Deus antes de qualquer situação. Se você perguntar a Deus, Senhor, qual o caminho eu devo seguir? Senhor, qual o caminho que eu tenho que andar para a minha vida ser próspera? Para a minha vida ter uma vida de paz? Para que eu tenha uma vida, que a minha família seja uma família de bênção na sua casa? Para que a minha família seja uma família reestruturada, porque está tudo em ruína. Eu preciso de uma mudança. Se você perguntar, você pode ter certeza que Deus falará com você hoje. Se você clamar por Ele, se você falar, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, a minha força depende totalmente de Ti, você pode ter certeza que Deus vai te fortalecer hoje. Deus vai te mostrar um caminho talvez que você nunca andou, e Deus quer que você ande.
Você talvez não se ache nem merecedor de andar nesse caminho, mas se Deus preparou esse caminho para você, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar nesse caminho. Confia no Senhor, confia no seu Deus. Não importa os seus inimigos, não importa quem está contra você. Você vê que aqui contra Davi foi os amalequitas, contra o povo de Israel, o povo da Síria estava querendo, fazendo coisas contra eles, estavam fazendo eles escravos há muito tempo, mas eles tinham uma coisa diferente. O povo de Israel tinha Deus ao seu lado. Quando eles tinham Deus ao seu lado, quando eles buscavam a Deus, quando eles colocavam seus caminhos diante de Deus, Deus ia lá e libertava eles. Se você colocar seu caminho diante do Senhor, se você colocar seu caminho diante de Deus, Deus irá te libertar hoje. Deus irá mudar a sua vida. Deus colocará você numa outra situação. Domingo é o domingo do quê? Subindo de quê? De nível, não é isso que nós estamos estudando? É um outro nível que Deus tem para você. Uma outra situação, uma outra coisa. Coloque seu caminho diante de Deus. Ore a Ele, busque a Ele, se entregue a Ele. Não deixe que as coisas que o inimigo tomou de você façam você retroceder, ficar chateado, abatido, mas lute, persevere. Persevere na oração, na fé, persevere em confiar em Deus. Pela fé, Davi, confiando em Deus, foi lá e resgatou tudo que ele havia perdido. Se você, pela fé hoje, buscar, Deus irá te ajudar, te fortalecer, você resgatará tudo. E com certeza, você pode ter certeza que Deus estará com você todo dia da sua vida. Busque a Deus, persevere, tenha fé, que Deus vai mudar a sua vida, a vida da sua família. E aquele choro que você estava chorando, a angústia, a aflição, ele irá passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus quer te alegrar ainda hoje, agora. Se você quiser,